Boa tarde, meninos. Hoje, na nossa aulinha de português, nós iremos aí fazer a correção do vamos relembrar das páginas 99 e 100, tá? Iniciei na página 99 e vai até a página 100 com a segunda questão. São só duas questõezinhas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão... Deixa eu te aumentar aqui. A primeira questão aí, tá? Nós temos aí... relembrando o antônimo e o sinônimo das palavras. A tia vai explicar aqui o antônimo e o sinônimo de uma forma mais clara para que vocês possam entender, tá bom? Então, antônimo é o oposto, é o contrário das palavras. Exemplo, o contrário de bonito é feio, o contrário de alto é baixo, o contrário de gordo é magro. Então, antônimo é o contrário, é o oposto, tá? E o sinônimo... Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado ou significado parecido, tá? O mesmo significado ou significado parecido, tá bom? Então, nós temos aqui palavras que têm o mesmo significado que outra em uma frase. É antônimo ou sinônimo? É o sinônimo, né? Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado que outra em uma frase, tá bom, gente? Palavras que têm significado contrário que outra palavra em uma frase é chamado de antônimo, tá? Antônimo, tá? Então, só relembrando que antônimos são palavras opostas e sinônimos são palavras que têm o mesmo significado ou significado aí parecido, tá bom? 2. Complete as frases com as palavras do quadro. E nós temos as palavrinhas do quadro. Centralizado, clara, imperativo, infinitivo, ingredientes, lista, modo de fazer, objetiva, ordem, quantidades e título. Aqui nós vamos falar sobre o gênero textual que foi estudado aí neste capítulo, no capítulo 4, que foi receita culinária. E nós vamos também falar sobre o modo infinitivo e o modo imperativo, tá bom? Então vamos lá. As receitas culinárias, elas começam sempre pelo título, né? Que deve ser escrito de modo centralizado na folha. Então, o título ele tem que vir centralizadinho, que é no meio aí da folha, tá? Para que possa saber qual é a receita que se vai fazer, né? O título é o nome da receita, né? B. Esse gênero discursivo tem duas partes fundamentais, que são ingredientes e modo de fazer. C. Os ingredientes são escritos um abaixo do outro em forma de lista. Então, os ingredientes eles têm que vir um embaixo do outro, né, gente? Além dos ingredientes, devem ser informados também as quantidades, né? Colher, xícara, copo, né? É o que aparece aí como quantidades. No modo de fazer, os verbos devem ser escritos no infinitivo ou no imperativo. Só lembrando aí, gente, sobre os verbos no infinitivo. Os verbos no infinitivo são aqueles verbos que terminam em ER, AR, IR, OR, tá? São os verbos no infinitivo. Ou seja, o verbo que aparece aí no dicionário. Infinitivo é a forma natural, a forma original do verbo. Exemplo: correr, comer, dormir, brincar. Então, são os verbos na forma natural, no infinitivo, tá? Forma original dele. É como você vai encontrar ele no dicionário, certo? E o verbo no imperativo é um modo verbal que expressa ordem, pedido e conselho, tá? Então, os verbos eles podem aparecer na receita no infinitivo ou no imperativo. É importante que os procedimentos sejam descritos de maneira clara e objetiva e na ordem que devem acontecer, tá bom? Então, essa é a correçãozinha aí do vamos relembrar das páginas 99 e 100. Aí aqui nós temos a autoavaliação, que vocês devem aí fazer essa autoavaliação para saber se vocês realmente aprenderam. Aqui no capítulo 4, vocês aprenderam a identificar sinônimos de palavras e formar antônimos de palavras.
Se você compreendeu, se você aprendeu, você marca a carinha sorridente. Se não aprendeu, você vai aprender. Aí você vai marcar o dúvida ou que não aprendeu, né? A carinha triste. Aprendi a identificar e diferenciar os verbos no infinitivo e no imperativo. Lembrando que o infinitivo é a forma natural do verbo, é a forma como você vai encontrar o verbo aí no dicionário. E o imperativo é o modo, o verbo, quando ele expressa ordem, pedido, conselho, tá bom? Aí, se você conseguiu aprender, carinha feliz. Se não conseguiu, carinha, se conseguiu mais ou menos, dúvida, e se não conseguiu, tristezinha, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do assunto que foi estudado aí nesse capítulo, gente, perguntem, tirem as dúvidas de vocês, tá bom? A respeito aí do assunto que foi estudado. Eu acredito que vocês compreenderam bem, porque é um assunto bem fácil, não tem dificuldades nenhuma, né? E aqui nós vamos finalizar o caderno 2, tá? A tia não vai iniciar agora o caderno 3, porque eu vou ter que mudar de livro, mas na próxima aulinha de português a gente já inicia aí o caderno 3, tá bom? Finalizamos aqui a nossa aulinha de português, foi bem curtinha aí, mas eu espero que vocês tenham compreendido bem o que a tia explicou, tá bom? Então, até mais!